Olhem bem à vossa volta. Prestem atenção ao que vos rodeia. O plástico está em todo o lado. Está omnipresente nas nossas vidas. A cadeira onde se sentam, seja em casa ou no escritório, a caneta com que escrevem, rabiscam ideias ou assinam documentos importantes, a lancheira do vosso almoço, que mantém a vossa comida fresca e saborosa, tudo é feito de plástico. Está nos nossos brinquedos, coloridos e divertidos, na roupa, que nos veste e protege, nos computadores e nas garrafas de água que nos hidratam ao longo do dia. O plástico tem moldado o nosso mundo, quase sem darmos por isso, e tornou-se uma parte integrante do nosso cotidiano. Acordamos, vamos à escola, com os nossos materiais escolares repletos de plástico, brincamos com os amigos, em parques infantis cheios de equipamentos de plástico. E o plástico está sempre presente, em cada momento, em cada atividade. Porquê? Qual a razão desta presença massiva? Porque é forte, leve, à prova de água e barato de fazer. Uma combinação imbatível de qualidades. Está em equipamentos médicos que salvam vidas, garantindo a higiene e a segurança, em capacetes que nos protegem de lesões, em ambientes de trabalho perigosos e em embalagens que mantêm os alimentos frescos, prolongando a sua vida útil. O plástico tornou possíveis coisas que antes pareciam impossíveis, impulsionando a inovação e o progresso. Mas a sua popularidade tem um preço, um custo que o planeta está a pagar. Imaginem levar as compras em frascos de vidro pesados em vez de sacos de plástico leves e práticos. O plástico é simplesmente mais fácil, mais conveniente, a escolha óbvia para a maioria das pessoas. No entanto, as mesmas qualidades que o tornam útil, que o tornam tão apelativo, a sua resistência e durabilidade, que garantem a sua longevidade, são também o seu maior problema, a raiz de muitos dos desafios ambientais que enfrentamos. Fizemos tanto, produzimos em massa e foi feito para durar séculos, para persistir no tempo. O plástico não é mau em si mesmo. É uma ferramenta que criamos, uma invenção humana com um enorme potencial. O verdadeiro problema é o que acontece depois de o deitarmos fora, depois de terminarmos de o usar. A nossa história agora passa para o que acontece ao plástico depois de o usarmos, ao seu destino final. É uma história que se desenrola nas nossas terras, rios e oceanos, um conto de consequências não intencionais. Vamos explorar o outro lado deste material milagroso, o seu lado sombrio e os seus impactos negativos. A jornada do plástico está apenas a começar e o seu impacto no nosso planeta será duradouro. Mas de onde vem o plástico? A maioria dos plásticos começa bem no fundo da Terra, muitas vezes quilómetros abaixo da superfície, onde uma imensa pressão e calor atuam há milhões de anos. Tudo começa com a decomposição da vida marinha antiga e da matéria vegetal, um processo que transforma material orgânico no que conhecemos como petróleo bruto. Perfuramos para extrair este petróleo, trazendo-o das profundezas por meio de grandes operações de perfuração. Depois refinamo-lo em fábricas, enormes complexos industriais projetados para processar essa matéria-prima. Esse processo de refino envolve separá-lo em vários componentes, como gasolina, gasóleo e outros combustíveis que alimentam nossos veículos e indústrias. Mas, fundamentalmente, também produz os blocos de construção essenciais para a produção de plástico. O ingrediente principal é muitas vezes o etileno, um gás do petróleo, extraído e purificado em alto grau. Esse gás é então transformado por meio de um processo chamado polimerização, em longas cadeias chamadas polímeros. É isso que o plástico é, uma cadeia de moléculas, meticulosamente projetado para ser incrivelmente durável e resistente à degradação, feito para durar. Ao mudarmos os blocos de construção, alterando a estrutura molecular e adicionando diferentes aditivos, obtemos diferentes plásticos como PET para garrafas, conhecido por sua clareza e força, HDPE para jarros, valorizado por sua durabilidade e resistência a produtos químicos, PVC para tubos. Cada tipo começa como petróleo, é refinado e transformado em algo novo, adaptado para aplicações específicas. É um processo notável. Mas lembrem-se que a maioria do plástico é feita a partir de combustíveis fósseis, um recurso finito extraído da terra. Um recurso não renovável. Os nossos objetos do dia-a-dia estão diretamente ligados aos recursos limitados da terra, destacando a necessidade de consumo responsável e soluções inovadoras. A história do plástico é também a história da energia do nosso planeta. A durabilidade do plástico
é a sua maior maldição. A maioria dos plásticos não se biodegrada e bactérias e fungos não conseguem decompô-los. Cada escova de dentes de plástico que já usaram ainda existe em algum lugar. O lixo plástico acumula-se em aterros, rios e oceanos durante séculos. O nosso sistema de pegar, fazer, deitar fora é insustentável. Usamos petróleo para fazer produtos que deitamos fora em minutos, mas o lixo dura gerações. O plástico escapa ao nosso controle, viajando por todo o mundo. As consequências são claras, especialmente para a vida selvagem. O nosso material maravilha criou uma confusão global. Os nossos oceanos, vitais para a vida, estão a afogar-se em plástico. A cada minuto, o equivalente a um caminhão de lixo de plástico entra no mar. As correntes oceânicas espalham este lixo por todo o lado, partindo-o em microplásticos. Estes fragmentos acumulam-se em enormes manchas flutuantes, maiores que países. No Oceano Pacífico Norte existe a maior ilha de lixo flutuante. Os cientistas estimam que tenha cerca de 1,6 milhões de quilómetros quadrados. No seu interior, cabriam mais de 17 conjuntos de Portugal continental e ilhas. Os animais, por exemplo as tartarugas marinhas, confundem sacos com alforrecas e as aves dão plástico aos seus filhotes. Os animais maiores ficam presos em redes de pesca perdidas. O sofrimento é imenso e a poluição plástica é mortal para a vida marinha. Transformamos o oceano num campo minado para as suas criaturas que aí vivem. A saúde do nosso planeta azul está em risco. A causa é o plástico que deitamos fora sem pensar duas vezes. Os microplásticos são pequenos fragmentos de plástico, incrivelmente pequenos, menores até que um grão de arroz. Para se ter uma ideia da sua dimensão, imagine comparar um grão de arroz com estas partículas minúsculas. Estão por todo o lado, nos oceanos, nos solos e até mesmo suspensos no ar que respiramos. Estes microplásticos vêm, em grande parte, do lixo plástico que se vai degradando e partindo em pedaços cada vez mais pequenos ao longo do tempo. Também são provenientes de microesferas encontradas em muitos cosméticos e produtos de higiene pessoal. E ainda, de roupas sintéticas que, ao serem lavadas na máquina, libertam microfibras que contribuem para esta poluição. Estas partículas minúsculas conseguem escapar aos processos de tratamento de água e, infelizmente, acabam por desaguar nos rios e, inevitavelmente, nos oceanos, contaminando vastas áreas marinhas. Chegam até mesmo ao ar que respiramos, tornando-se uma parte invisível, mas presente, da nossa atmosfera. A presença de microplásticos já foi detectada até mesmo na neve do Ártico, demonstrando o quão disseminada está esta forma de poluição. Encontram-se também no solo das montanhas e até mesmo na água da chuva, revelando um ciclo contínuo de contaminação. Nos oceanos, pequenos animais marinhos acabam por ingerir estes microplásticos, confundindo-os com alimento. E através da cadeia alimentar, o plástico vai se acumulando nos organismos maiores. Este processo, conhecido como bioacumulação, significa que tanto o plástico como as toxinas a ele associadas podem acabar presentes no marisco que consumimos. Os cientistas estão ainda a investigar a fundo os potenciais efeitos destes microplásticos na nossa saúde, e os resultados preliminares são motivo de preocupação. É importante reconhecer que não existe um para-longe quando nos desfazemos do plástico. Tudo está interligado no nosso ecossistema. A poluição que geramos acaba, inevitavelmente, por voltar para nós. A ameaça invisível dos microplásticos é uma realidade que afeta todos os cantos do nosso planeta. Os cientistas estão à procura de soluções, como os bioplásticos que são feitos de plantas em vez de petróleo. Alguns bioplásticos são biodegradáveis decompondo-se nas condições certas. Imaginem uma embalagem de comida que se transforma em solo saudável depois de usada. Mas os bioplásticos não são perfeitos e podem contaminar a reciclagem. Alguns podem não se decompor no oceano. Cultivar plantas para bioplásticos pode competir com a produção de alimentos. Usar lixo ou algas é uma alternativa promissora. Os bioplásticos oferecem esperança, mas são apenas uma parte da solução. Devemos considerar o ciclo de vida completo de cada produto que fazemos. O problema do plástico pode parecer assustador, mas as vossas ações importam. Podemos recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. Recusem plásticos de uso único de que não precisam e digam não às palhinhas e sacos. Reduzam,
escolhendo produtos com menos plástico e fazendo escolhas conscientes. Reutilizem recipientes e garrafas. Sejam criativos e deem uma segunda vida aos objetos. Reciclem o que puderem, mas lembrem-se que é o último recurso. Aprendam as regras de reciclagem locais e limpem os vossos plásticos antes de reciclar. O objetivo? Criar menos lixo desde o início. Cada pequena ação faz a diferença. Ao abraçarem estes passos, tornam-se guardiões do nosso planeta. As vossas escolhas importam. Juntos, podemos fazer a diferença.